Olá, bom dia pessoal, né? Bom dia, boa tarde e boa noite para vocês aí que se encontram nessa realidade, né, pessoal? A sua consciência, que estamos aqui, né? Então, se você estiver nesse tempo aí, né, receba a minha saudação aí de bom dia, boa tarde, boa noite. Tá certo, pessoal? Graças a Deus, tá? A gente mais um dia aqui, a permissão desse Criador, né? Dessa realidade, das consciências que estão aqui, tá? É uma permissão dele a gente estar aqui, tá? E a gente que somos pessoas despertas, espirituais, né? Com consciência, temos que ser grato, né? Agradecer esse Deus invisível, mas real, né? Na nossa vida, agradecer a Ele por estar vivendo essa realidade aqui, tá, pessoal? Agora, a gente tem uma missão, tem um trabalho que a gente veio fazer aqui, tá, pessoal? E aqueles que são despertos, tá, precisa tomar consciência. Porque tem alguns aí que tá dizendo que é desperto, que é da espiritualidade, que tem consciência, né? Mas verdadeiramente, pessoal, o comportamento, a ação, a maneira com que ele se relaciona aqui ainda não condiz com aquele que está desperto, entendendo as coisas. Ainda está atrelado à dimensão física, né? Que essa dimensão mais baixa está atrelado ainda, né? Então tá escolhendo sempre um lado, então está na dualidade. Porque quando você eleva a consciência, você sai dessa dimensão de dualidade, tá, pessoal? É o qual a, o príncipe desse mundo ele quer manter você nessa dualidade, ele quer manter você nesse reino mais baixo. E se quando ele mantém a sua consciência nesse mundo aqui mais baixo, então você fica sem consciência. Esse é o plano dele. Todas as coisas que foi preparada para baixar a nossa frequência, fazer nos apegar aqui, então, fazendo a gente entende é para que a gente fique nessa dualidade. Então, quem está agindo dessa forma, tá? Na dualidade, a culpa é isso, a culpa é do outro, é não sei o quê. Então, você ainda está nesse estado ainda. Precisa, né? Pessoas até no meio que fala de expansão da consciência, está assim, tá, pessoal? Pela mensagem que eles passam, pelo comportamento, eu percebo. Mas a pessoa não enxerga, tá, pessoal? É isso, é o ponto cego da gente, né? Que às vezes a gente precisa de um espelho para que desperte aquilo, perceba isso aqui não é de acordo com que a espiritualidade. Então, também de acordo com que sua consciência percebe. Porque enquanto você não percebe, tá, pessoal? Tá tudo certo, você tá agindo aí conforme a frequência dessa realidade mais baixa. Entende? Por exemplo, vou dar um exemplo, né? Daqui do canal Vocês, pessoal. Vocês, quando não tinham conhecimento da igreja espiritual, tá? Dessa espiritualidade que está na nossa vida, quando você não tinha, vocês estavam aonde? Qual era o pensamento? Qual era a vibração? De que para eu ser espiritual, eu tenho que ir para algum grupo religioso, algum templo aí, ser participante de algum templo físico.
Olha agora hoje, pessoal, vocês aqui que me assistem. Vocês acham que vocês precisam desses tempos? Você entende, pessoal? Essa é a situação que a gente tem que entender, tá? E quando vocês começaram a ver, a partir do momento que eu fui trazendo essas informações e vocês perceberam isso, né? Que isso era verdade. Eu fui colocando conhecimento aqui que você percebeu, nossa, como é que eu não percebi isso? É isso, porque existe um momento, tá, pessoal, da consciência abrir, entender as coisas. Se a pessoa ainda não está entendendo, é que eu vejo muitas pessoas, até da minha família, tá? A pessoa tá cega, ela não está percebendo nada. Eu quero ajudar as pessoas. Eu estou trazendo a informação. Mas vê se essa pessoa para assistir meu vídeo, pessoal. Vê? Eu estou gravando agora em parte, né? A gente já está a gente fez a quinta, agora a gente já vai para a sexta parte, o capítulo do tema aí que a gente está falando, que é laços emocionais, né? O que é o laços emocionais? Então, eu estou fazendo por parte, sabe, pessoal? Para que gravando cada dia 60 minutos para explicar essas coisas a vocês, para ver se algo salta a sua mente. Então, quando você está assistindo meu vídeo aqui, alguma informação você vai abrir, você vai começar a entender. Então, pessoal, preciso. Então, eu estou fazendo a minha função, tá? Com a maior dificuldade, com minhas falhas, tá, pessoal? Mas eu estou fazendo aqui a minha parte de trazer o conhecimento espiritual. Por quê? Porque eu despertei, eu tive experiências espirituais, eu entendi o que é espiritualidade, então estou trazendo essas informações para você, tá? Algumas que já teve experiência, a pessoa recebe logo essa informação, mas tem outras pessoas ainda, pessoal, que estão em outro nível ainda, está nesse nível terreno, tá? Da dualidade, ele está preso a alguma coisa. Então a gente precisa ter que. E às vezes é até gente da nossa família. Eu fico olhando assim, está sofrendo ali, tá? Sofrendo dos laços emocionais, das coisas, tá? Mas a gente não pode fazer nada, o tempo daquela consciência passar por isso, porque eu passei por isso, vocês também, tá? E a gente passou por isso, e passou, e depois despertou. Então, às vezes a gente. É porque a gente não pode empurrar como religião para a pessoa. Você tem que isso, você tem que crer no que é assim, é dessa forma. Não, pessoal, tá? Isso é o próprio Deus que abre a consciência, desperta a consciência, para que você entenda. Então, é um trabalho da espiritualidade mesmo. Se Deus, né, não abrir a sua consciência para você entender o que eu estou falando, ó, o que o irmão Samuel falou, não sei, ele falou lá um negócio de laços emocionais, que é isso aí, velho? O que esse cara tá falando? Fazer igual na Bahia, né? O que é que esse cara tá falando, né? Então, é preciso fazer igual como os pessoal fala aqui na Bahia, né? É preciso cair a ficha. Você já viu aquele antigamente, né, pessoal? Hoje em dia que todo mundo tem celular, mas antigamente era Telebahia, né? Era Telebahia, né? Aqui na Bahia o nome era Telebahia, que colocava o orelhão, né? Para a gente chegar, a pessoa lá comprava a ficha e colocava para ligar, fazer uma ligação para outra pessoa. Então a gente usava a ficha, o orelhão, para se falar. Entende, pessoal?
Então, isso esse ditado, né? Então, caiu a ficha. Então, quando cai a ficha, então há uma ligação que você tem uma comunicação com o mundo espiritual. Enquanto não abre a consciência, né, que é o cair a ficha, você não se liga nas coisas. As coisas a mensagem está acontecendo e você não está percebendo. Você não entrou na frequência. Então precisa cair a ficha. Se a ficha não cair, não existe ligação. Entende, pessoal? Eu estou dando essas metáforas para você entender como é que acontece a nossa ligação com Deus, com a espiritualidade, tá? Porque não é porque você entra em um templo, por exemplo, eu saio agora, hoje é domingo, né, pessoal? Aí vou para um templo aí, para um culto, aí lá você acha que lá que a gente aí vai encontrar Deus, tá? Não necessariamente, tá, pessoal? Existem coisas que a gente tem que trabalhar, tá? Principalmente esse do tema que eu estou falando, os laços emocionais, para que a gente esteja em um equilíbrio onde a gente possa se conectar com frequência mais alta. Se você com raiva, com ódio, você não consegue, pessoal, você está em outra frequência, você não consegue ir para a frequência do amor, da alegria, que é a frequência que Deus frequências elevadas que Deus colocou aí para a gente vibrar. É claro, tá? Isso é claríssimo. Então, se você mágoa, ódio, trauma, como é que se diz também? Crenças limitantes, isso tudo vai atrapalhar a sua conexão com esse Deus, o Criador de todas as coisas, o Deus invisível. Tá? Porque quem se conecta com Deus, né? Com esse Deus que a gente conhece como Deus, né, pessoal? É a nossa consciência, é o nosso espírito, tá? Pergunta é, aonde é que esse espírito está vibrando, pessoal? Qual é a frequência que está vibrando? Tem coisas aí emocionais que está atrapalhando isso? Pode ter. Por isso que tem muita gente, tá? Eles vão agora, domingo, né? Vão para o templo. Mas lá no ser dele, existe todas essas coisas, tá? Traumas, existe crença. Então, que faz com que a pessoa não tenha uma conexão com a, esse Deus invisível mais real, tá? Eu estou falando isso, pessoal, por quê? Porque meu tema, né? Eu falei aqui que é sobre laços emocionais. Então, se a gente precisa criar um laço saudável com Deus, a gente precisa criar um laço saudável com o próximo, pessoal. Por quê? Porque o relacionamento que você tem com o próximo vai dizer qual é o nível de consciência que você está tendo um relacionamento com Deus. Se você é uma pessoa que vibra mais alto, é amorosa, entende as pessoas, então você é uma pessoa que tem um relacionamento com Deus profundo. Se você ainda, né? Você ainda está naquele relacionamento superficial. Precisa se afundar, se aprofundar. E aí vai mexer com coisas, tá? Vai mexer com coisinhas que a gente tem aqui, né? Dentro da gente, que a gente não quer que mexa. Porque a maioria desses religiosos estão nessa religião, eles estão superficialmente. Ele tem a língua super, mas ele não se aprofunda, então não mexe com as coisinhas deles, tá? Então, por isso que meu vídeo aqui começa a mexer com isso, tá? Aí fica com raiva de mim, quer me dar uma pedrada, quer me fazer.
Não, pessoal, é levando você para um relacionamento mais profundo com Deus. De verdade, né? De sentir, de, sabe? É levando você para esse nível, tá, pessoal? É tirar você do nível da dualidade e passar para um nível acima da dualidade. Tá, pessoal? Entende? Então, vou tomar aqui um chazinho aqui, tá? Fiz um chazinho aqui, graças a Deus. E a gente agora vai começar, vai continuar, né? O nosso estudo, que é aonde a gente parou. Então, a gente já vai para sexta parte, pessoal. Nossa, esse tema rendeu, hein? É isso mesmo, sexta parte. Então vamos aqui, vamos recapitular, né? Para aqueles que estão novos chegando aí, você talvez veja esse vídeo aí e não entenda o que eu estou falando. O que é que o Samuel está falando? Meu Deus, o que é isso? Entende? Se você não começar da parte um, é igual você numa novela. Se você não vem acompanhando desde o primeiro capítulo, você fica meio perdido assim. Então, vamos recapitular para você entender o que, é que eu estou falando. Que o nosso tema é o que é o laço emocional. Emocional. E por que é importante compreender essa conexão? Por que é importante? Porque é importante a gente compreender que a gente tem que fazer laço. Mas de que laço a gente tem que fazer? Laços de conexão afetiva, conexão de alma, né? Com profundidade, porque essa conexão faz com que eleve a nossa consciência, que é uma conexão saudável. Ele disse, uma conexão que vai desenvolver a consciência, seu espírito saudavelmente. Mas não é o que acontece com a maioria das pessoas, tá? A maioria dos relacionamentos estão perturbados, não é uma forma saudável. Então, o que é que acontece? Tem pessoas que sofrem essas frequências, ele sente que é ruim, então ele aí não quer mais se relacionar com ninguém. Então ele não quer viver mais, ele não quer vir viver o que ele veio viver. E isso é um perigo também, por causa de uma frequência negativa, tá? Faz com que você tome decisões que não estão alinhadas com a espiritualidade, né? Porque a gente às vezes escolheu errado, né? Situações, então. Mas, pessoal, vocês que passaram por isso, tá? Relacionamento não saudável, vocês agora têm que tomar, eu acho que a maioria, né? Eu, você, a maioria passou por isso. Então, o que é que a gente tem que fazer? Agora a gente tem que cuidar disso para que agora, com a consciência que a gente tem, a gente procure laços, relacionamento saudável. Porque é importante a gente ter laço, pessoal. Tá? Porque isso faz com que evolua a gente. Então, a gente precisa compreender isso. Tá? E que algumas pessoas, às vezes, né, por trauma, por coisa, né, pessoal, que acontece, a gente se tranca um pouco. É normal, tá? Aí ele fala, o laço emocional é um conceito espiritual que descreve uma conexão afetiva e psicológica entre duas ou mais pessoas, baseado em sentimento como amor, carinho, respeito, empatia e segurança. Então, esse é o sentimento quando a gente tem um relacionamento saudável. Mas pessoas estão em um relacionamento não saudável, né? Negativo, o qual ela está se relacionando, mas está emanando sentimento negativo, de ódio, de raiva, né? Esses sentimentos baixos, tá, pessoal? Então, tá provocando isso nela, esse sentimento, o relacionamento que ela tá. Esse é o problema, tá, pessoal? A gente tem que se relacionar mais
de uma forma saudavelmente, que ele diz que é com amor, carinho, respeito, empatia e segurança. Então, são esses sentimentos que tem que brotar na gente. Então, você está com uma pessoa, né, que ele está produzindo esse sentimento em você. Então, não é um relacionamento saudável, né? Se eu for colocar aqui uma lista, o que quais são as características de um relacionamento saudável? É uma característica de um relacionamento não saudável, um laço. A gente todos estamos conectados, tá, pessoal? Não tem como, tá? Principalmente nossos familiares. Foi por isso que eu já falei na primeira parte, né, desse vídeo, que a gente não pode entrar em contrito, né? Mesmo que você tenha razão, mesmo que a outra, você que tem mais consciência tem que entender, tá? Para não entrar em atrito, porque vai mexer com você. Você fica de mal com familiares, com pessoas que estavam próximas de você. Tem pessoas com a mãe, pessoal, com o pai, sabe, com aquele sentimento, tá? Você está fazendo mal a você mesmo. Não faça isso, tá, pessoal? Então, aí a gente falou a primeira, segunda, terceira parte, quarta parte. E aí, ontem a gente falou a quinta parte, que a gente já está nos versículos bíblicos, né? A gente está falando aqui os versículos bíblicos das Escrituras. Será que a Bíblia fala sobre esse laços afetivos? Então, a gente está nessa fase aqui, tá, pessoal? E aí a gente parou aqui, Eclesiastes 4:12. E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhes resistirão, e a corda de três dobras não se quebra tão depressa. Então, pessoal, a gente falou isso, né? Foi ontem, né? A gente parou aqui. Então, a gente falou que aquele que é dois, ele resiste. Mas ele é dois, mas no cordão de três dobras. Então, ele está enlaçado, está com um laço, então, corda, né? Que forma laço. Com Deus, né? E você, um laço com seu com seu esposo, com a sua esposa, né? Com seu marido. Então, quando você cria esse laço, Deus está ali enlaçando o seu relacionamento, então se torna um cordão. Esse cordão significa o quê? Forças espirituais que o inimigo não consegue prevalecer contra a vida desse casal. Mas muitos, tá, pessoal? Até do meio aí evangélico, muitos estão se separando, muitas coisas, porque não estão entendendo o que é um laço afetivo, né? Principalmente laços amorosos, né? De homem e de mulher. Aí o inimigo entra rasgando aí, então prevalece. Então, porque você tem que estar em dois, no mesmo pensamento, no mesmo sentimento, para resistir essas investidas do inimigo e não derrubar você. Como tem derrubado muitos aí, tá, pessoal? Aí ele fala, né? Sexta parte, vamos lá. Eclesiastes 10, Eclesiastes 4, versículo 10. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro o que o levante. Então, pessoal, é isso que, por isso que a gente tem que, ele fala em Eclesiastes 4:12, né? Tem que ser dois. É bom ser dois. Por isso que o casal, ele se forma um só. É uma camisa. E aí ele também, ele tem o relacionamento dele na direção da espiritualidade. Então, Deus está com esse casal, então, não vai conseguir prevalecer. Por que tem que ser dois, pessoal? Porque ele diz, porque se um cair, né, em Eclesiastes 4:10,
o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só. Então não é bom que esteja só. Foi por isso que Deus, quando viu Adão lá, né, disse: não é bom que o homem esteja só, faliei uma auxiliadora em tudo que ele precisa, para ajudar a elevar ele. Mas você viu, né? Adão depois reclamou que a culpa foi, né? Queria culpar Deus, que a culpa foi que ele deu à mulher, né? A culpa foi da mulher que Deus deu a ele, tá? Porque houve aí o relacionamento, né? Como algo entrou aí, a mentira, o engano, né? O diabo, né? E aí entrou no relacionamento, então fez os dois cair, né? É isso. Mas se vocês está em dois, ele disse, você vai prevalecer. Mas se você tiver só, ele fala, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que levante. Então não vai haver outro para dar força a ele, energia. Ele caiu, vai ficar lá prostrado. Aí vai precisar de alguém, um vínculo, um laço afetivo para fazer com que essa pessoa se levante. É assim, pessoal, espiritualmente e fisicamente, tá? Aí o que mais, pessoal? Ele fala, Provérbio 31, versículo 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de um rubi. Então, pessoal, ele fala que a mulher virtuosa, sábia, né? Com aquela virtude, então, virtude que aquela mulher está emanando, é uma joia preciosa. O seu valor excede de um rubi. Rubi é uma peça muito cara, então é uma coisa que é difícil de encontrar, mas quando você encontra, né, que às vezes é a sua alma, gente, então vai fazer com que você eleve o seu nível de consciência. Ela vai tanto ajudar, ela ajudar como você ajudar ela. Entende? Aí o que mais? Eclesiastes 4, versículo 9. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Então, é melhor você ser dois do que um. É melhor ter um laço com a pessoa. É melhor ter um laço. Por isso que a gente aqui está construindo, a gente tem um laço como irmão, porque um para ajudar o outro. É melhor ser é melhor ser dois do que um. Por quê? Porque sua paga, né? Ele fala paga, né? Então, o seu trabalho vai ser melhor, você vai produzir melhor aqui o seu trabalho. Entende, pessoal? Ninguém faz nada sozinho. Todo mundo precisa de um laço emocional, construindo um laço de amor para construir algo. Ninguém faz nada sozinho. Todos nós precisamos de um laço com a pessoa, o sentimento do amor para ir levantando essas coisas. É por isso que Deus disse que lá, né, ele não gosta daquele que só, né, não quer construir laço. Então, ele está atrelado ao ego, né, egoísta, né? E a gente não pode ser assim. Agente espiritual, tá, pessoal? Aí ele fala, Efésios 5, 25 e 26. Vamos ler. Vós, marido, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para santificar e purificar com a lavagem da água pela palavra. Então, pessoal, olha o que é que eles falam para o irmão, aqueles que são despertos, espiritual, né? São irmão. Ele está falando por aquele que é marido, aquele que tem uma mulher, né? Ele está, como é?
tem ali um relacionamento, né, com a mulher. O que é que ele fala? Paulo fala para o marido: amai a vossa mulher. Você tem que amar ela. Mas como? Ele dá o jeito como é que você tem que amar essa mulher. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, como Cristo está amando a igreja espiritual, tá? Porque a igreja espiritual é uma mulher, é comparado com uma mulher que Cristo está alimentando, está cuidando, né? Então é dessa forma que você tem que amar a mulher. Então, marido, tá? Você que arranjou aí, tem alguém, tá? Você tem que ter esse olhar espiritual de cuidar da sua mulher. Porque se você não tiver cuidando assim, você está fora daquilo que a espiritualidade quer. Está fora. Não tem aí, tá? Entende, pessoal? Então, ele fala, se entregou por ela, né? Cristo, pela igreja, para santificar, purificando com a lavagem da água. Então, pela palavra. Então, pela palavra de Deus. A água é a palavra. Esse é o batismo. Tá? Porque tem gente que acha que quando fala o batismo, é o batismo como os líderes religiosos estão ensinando, tá, pessoal? Não é assim, tá, pessoal? Vamos lá? Aí ele fala, 1 Coríntios 7, versículo 2. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. Então, pessoal, por que a gente não pode, por isso que eu falei aqui, né, a frequência das pessoas, eu não quero ter nenhum compromisso, nenhum relacionamento sério, mas ela quer ficar solteira, mas ela quer aproveitar coisa de casado, que é o quê? O relacionamento sexual, a intimidade. Então, mas aproveitar não só com uma pessoa, né, para ela ter um laço afetivo com a pessoa. Então, ela sai praticando com várias pessoas. Tem pessoas até espirituais agindo assim, pessoal. Ainda diz que eu sou desperto, eu me converti, eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Ainda fica falando isso, pessoal. Mas o comportamento, então, por quê? Porque não pode por causa da prostituição. Isso constitui prostituição. Por isso que Deus quer que você tenha uma fonte segura, uma pessoa que construa um laço afetivo profundo com aquela mulher, porque é o relacionamento, né, pessoal, que você vai ter com ela, sexual, na intimidade, vai ser uma coisa muito forte, muito poderosa, que os espíritos não vai ter como tentar você. Entende? Mas se você fica aí, tendo um com outro, porque você não quer ter um laço afetivo profundo, né? Aí tem um relacionamento com aqui, um com o outro, aí deita com um, aí deita com outro. Então, olha como vai estar seu campo energético, pessoal. Porque cada pessoa que você deita passa uma frequência energética para o seu campo. Como é que vai? Vai estar bagunçado. Não pode, então, por causa da proteção, cada um tem a sua própria mulher e cada um a mulher, né, tem o seu próprio marido. Né? Cria ali um relacionamento profundo com aquela pessoa e vai ser uma maravilha, pessoal. É isso que Deus quer, tá? É isso que a espiritualidade quer. Agora, se você dizer, não quero ter, não. Então, não saia procurando ter sexo com qualquer uma pessoa aí. Entende? Até pessoas estranhas, a pessoa vai lá tá tendo sexo para satisfazer o desejo do homem carnal. Se você está sentindo o desejo de um homem carnal, então procure uma pessoa que você tenha, mas que tenha um laço. Isso que a espiritualidade quer, que você procure, tenha
o sexo, o relacionamento, mas com essa profundidade, com o relacionamento, né, com a alma conectado. Então é isso que a espiritualidade quer. Não é que a espiritualidade é contra, né, pessoal? Porque tem muitos ainda que pensam que fica proibindo a gente de ser livre. De que livre você está falando? Livre para sair deitando um com o outro? Isso é prostituição. Então, é essa situação que as pessoas não gostam, tá? Quando a Bíblia fala. E não pode. Por que Deus está mandando você? Para você ter uma proteção, pessoal. Quando você fica deitando os espíritos, aí você está propenso ao espírito mal. Tá? Mas quando você tem um laço com o seu marido, a sua mulher, ali profundo, vocês dois se amam, um cuida do outro, né? Cuida, fazendo. Então, isso eleva a sua frequência. E o inimigo não quer casal assim, tá? Então, ele vai preparar logo aquelas biscateiras para separar logo esse casal que tá assim nessa frequência. Tá? E o primeiro que ele ataca é o homem, tá? Pode atacar a mulher também, tá? Por isso que vocês têm que estar ali compromissado, profundo, com se conversar tudo, ver a melhor situação, né? Para cada um ajudar o outro. Você tem que ver, tá, pessoal? O que mais? 1 Timóteo 5, versículo 8. Mas se alguém não tem cuidado do seu, e principalmente o da sua família, negou a fé. É pior do que o infiel. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado com os da nossa família, principalmente o da família da fé também, tá, pessoal? Então, você negou a fé, é pior do que o infiel, você não está cuidando, amando aquela pessoa profundamente, cuidando, né, tendo cuidado com aquela consciência, fala qualquer coisa, tá? Por isso que a Bíblia fala, quando a gente aira, não abrir a boca quando tiver irado. Porque a gente pode falar coisa que depois se arrependa. Né? Calma, né? Tem que manter o controle. E é difícil. Né? Esse é o nosso problema, tá, pessoal? Mas é isso. E a gente precisa construir um laço. Por isso que Deus quer que o homem tenha só uma mulher. E a mulher só tenha um homem ali. Não pode aí deixar terceiros entrar no relacionamento, tá, pessoal? Aí o que mais? Provérbio 17, 17. Vamos lá. Em todo tempo, amar o amigo e na angústia nasce um irmão. Então, a todo tempo aquele que ama o seu amigo, né? Tem um relacionamento, cuida dele, né? Com alma. Então, na hora na angústia, é na angústia que você vai ver se ali nasce um irmão. É na hora da angústia mesmo, tá, pessoal? É na hora que você está na dificuldade, então aquela pessoa lhe ajudou. Então, ali nasceu um relacionamento de um irmão, um laço emocional, espiritual, energético de um irmão. Porque ele lhe ajudou, lhe socorreu. Então, é nesses momentos difíceis, tá, pessoal? E é por isso que eu agradeço aqui, tá? Vocês que ficam aí no meu redes sociais, né? Oh, meu Deus, obrigado, que maravilha, tal. Esses conhecimentos fez bem para você, tá? Então, porque você é meus irmãos, então a gente são irmãos, estamos nascendo, meu. Então vamos nascer um relacionamento emocional. Você vai começar a se inscrever no canal, vai começar a estar aqui frequentemente, vai fazer pergunta, vai deixar comentário. Então você está criando um relacionamento, porque tem algo que eu falei que lhe ajuda. Entende? O que mais? Efésios 5, 22 e 23. Eu tenho que dar esse exemplo daqui da gente, né, pessoal? Para você entender o que a Bíblia queria falar ali, tá? Porque
tem muita metáfora a Bíblia, então eu preciso trazer para uma linguagem onde as pessoas entendam, tá, pessoal? A sua consciência entenda. Aí, Efésios 5, 22 e 23. Vamos ler. Vós, mulheres, sujeitai o vosso marido, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio salvador do corpo. Então, do corpo que é a igreja, né? Cristo é o salvador desse corpo espiritual, né? Então, mas o que é o mandamento da mulher aqui? Se Paulo deu o mandamento lá para o homem, né? Amar a mulher, então a mulher tem que se sujeitar ao vosso marido, né? Como ao Senhor, como se fosse o Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher. Então, existe aí esse contexto espiritual, né, de autoridade para que o relacionamento funcione. Então, cada um tem que tomar o seu posto. Não é que o homem é melhor do que a mulher. É funções que foram colocadas, a consciência foram colocada. É funções que a sua consciência está se relacionando. Então, a mulher tem que tomar, o marido tem que tomar consciência que tem que amar a esposa como a igreja, né? Como Cristo, ele falou. E agora a mulher tem que se sujeitar ao marido, né? Como ao Senhor. Então, são funções para que o relacionamento dê certo. Se a mulher vai querer ser mais do que o marido, né? Se o marido não ama a mulher, começa a fazer mal à mulher, então tá saindo fora da frequência da programação, né? Que foi estabelecida para o homem e para a mulher. Não é que o homem é melhor porque ele tem essa função de ser o cabeça, ele é melhor do que a mulher. Não é, é função. Então, por exemplo, eu estou aqui numa função de estar ensinando vocês, de ser um líder que está ensinando. Eu estou aqui nessa função. Agora eu sou melhor do que você? De jeito nenhum. Entende, pessoal? Então, para as mulheres entenderem, tá? Principalmente as feministas, né? As feministas que estão aí, que não querem, como é que se diz? Entrar na frequência que foi estabelecida para a mulher. Então, aquelas mulheres que é de Deus, que é espiritual, ela vai entender a posição dela e o homem vai ter a posição dele para que o relacionamento ande perfeitamente. Porque você veio com uma função aqui para fazer. Se você nasceu homem, você tem uma função. Tem uma frequência energética, você tem uma função. Também a mulher também. Agora, não significa que a consciência, um é melhor do que o outro. São funções. Então, Deus criou o homem para organizar as coisas. E por isso que ele diz, eu agora vou preparar um ajudador, um auxiliador. Então, qual é a função da mulher? Uma auxiliadora. Essa é a frequência, pessoal. Se sai disso, tá fora da espiritualidade. E tem até pessoas no meio aí da igreja, principalmente evangélica, tá? Alguns pensamentos das mulheres lá feministas, que elas querem ser melhor do que o homem. Ela diz que é melhor do que o homem, né? Aí fica nessa guerra, nessa dualidade. E é isso que o inimigo quer. É aí que o inimigo vai entrar rasgando. Então, por quê? Não está se unindo o laço. Então, as duas forças, vocês dois juntos, um fazendo a função, fica forte. Mas quando está assim guerreando, aí pronto, aí o inimigo aproveita, eles estão fracos lá. E aí, ó, é o que está acontecendo aqui na nossa realidade, tá, pessoal? Então, é função, tá, pessoal? Que a mulher tem que estar ali, sujeitando ali ao marido. A mulher espiritual, ela entende isso, tá? O que mais? Efésios 5, 33.
Assim também vós, cada um, em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencia o marido. Então, aí, ó, ele repete de novo lá no versículo 33 de Efésios. Ele diz: assim também vós, cada um, assim também vós, né, os irmãos lá, ele isso aqui está escrevendo para os despertos, os irmãos, cada um, né, em particular, no seu particular, ame a sua própria mulher. Então, amar lá a mulher como a si mesmo. Então, como se fosse o seu corpo. Então, não vá fazer nada no corpo da sua mulher porque você está fazendo com o seu próprio corpo. Entende? E né? Porque tem os casados aí que querem fazer coisas com a mulher, tá, pessoal? Que transgride o corpo da mulher. Não pode. Você está fazendo isso com o seu próprio corpo, porque é assim mesmo. Então, ame como você estivesse amando o seu corpo. Você vai maltratar o seu corpo? Então, quando você é sadomasoquista, e aí você maltrata o seu próprio corpo. Você não viu, não? E as pessoas ficam se chicoteando, fazendo. Então, isso é sadomasoquismo. Se você faz isso com você, você vai fazer com o outro, com a mulher. Entende, pessoal? Por isso que esse mandamento é correto que Paulo está trazendo. Amar a mulher como a si mesmo, como se fosse o seu corpo. E a mulher reverencia o marido. Então a mulher reverencia o marido. Tá? Que essa reverência como é que se diz? Esteja, né? No momento apto que esteja a atender aquilo que a necessidade que o marido, tá? A mesma coisa o marido. Entenda o momento para atender a necessidade da mulher. É um ajudando o outro, tá, pessoal? Se andar assim, vocês vão estar com aquelas 3 dobras, vai estar com força. Se não andar nessa frequência, vai ter problema, tá? Por isso que agora aí os evangélicos, né? A maioria, eu vi aí, a maioria aí, tudo separando. Porque falta esse conhecimento, tá? Os pastores querem saber de dinheiro, só ensinar coisa de dinheiro. O que mais? 1 João 4, versículo 12. Nunca ninguém viu a Deus, senão amarmos uns aos outros. Deus vive unido conosco e o seu amor enche completamente o nosso coração. Então, ninguém, né? Nunca ninguém viu a Deus, se não amarmos um ao outro. Então, se a gente não criar um laço profundo, né? Um laço de alma, se a gente não amar o outro, então você não vai ver Deus. Você não vai ver Deus manifestar a espiritualidade. É isso que está acontecendo. As pessoas parecem que não entendem. Está escrito na Bíblia, tá, pessoal? Mas os evangélicos não entendem. Então, Deus vive unido conosco. Então, o que é que João, né, está falando para os irmãos? Deus vive unido conosco, pessoal. E o seu amor enche completamente o nosso coração quando a gente começa a amar um ao outro. Porque Deus está quando você entra nessa frequência, então Deus está enchendo o seu coração, então enchendo a sua alma da virtude de Deus. É isso, pessoal. Tá? Enquanto a gente vai saindo da frequência verdadeira do amor, do laço, do respeito, do amor, do carinho, né, que ele falou, a gente vai cair nessa falácia aí, tá? O que mais? 1 João 4, versículos 7 e 8. Amado, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então,
ele cá, João, né? Ele já completa lá aquilo que ele falou. Se a gente não amar o irmão, a gente não vai. Deus não vai estar com a gente, tá, pessoal? Você não vai ver Deus manifestar. Então, amado, amemos um ao outro, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus. Então, se você ama, você é nascido de Deus. E conhece a Deus, você conhece a Deus. Quem não entra nessa frequência não conhece a Deus. Ele rejeita a frequência. Por isso que se você rejeita o amor de Cristo, tá, pessoal? Que ele fez pela gente, então você está rejeitando a Deus, tá? Aquele que não ama não conhece a Deus. Então, se você não ama, não está na vibração, você não conhece a Deus. Por quê? O quê? Ele confirma lá, Deus é esse amor, Deus é essa vibração, é essa frequência aí. Se você não entra nisso aí, você está fora, Deus não está com você. É bem claro, por isso que a gente precisa ter um laço emocional profundo ali. Amar outra pessoa é um laço profundo. Entende agora lá, pessoal? Você vê como é importante esse estudo. E a gente chegou até o 6º capítulo, né? Vamos ver se vai ter mais versículo aqui, se vai ter mais, né, versículo aqui. Vai ter aqui, tá? Vamos fazer a 6ª parte, porque ainda tem muito versículo. Aí ele fala, vamos fazer a 6ª parte, tá, pessoal? Mas vamos aqui completar 60 minutos. Então ele fala, 1 Pedro 1:22. Amai-vos ardentemente um ao outro com um coração puro. Então, olha o que Pedro está trazendo, pessoal. Amai-vos ardentemente. Então, crie laço profundo, ardente um com o outro, com aquele coração puro, que você quer fazer o bem à pessoa. Então, aí Deus vai estar com você. Porque Deus é esse amor, Deus é amor. Então, Deus é frequência e essa vibração. Se você não entra nisso, sua consciência, você está fora. Eu até parei de falar isso aqui, né? Está fora. Então, é isso que a gente tem que fazer, pessoal. Por mais que a gente tenha erros, tá, pessoal? Aqui ainda a gente está se desintegrando desse ego, ainda por mais. Mas quando você mantém a vibração do amor, aquele amor profundo, aquele amor de fazer o bem, então Deus está com você. O que mais? 1 João 3, versículo 18. Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e verdade. Então, como é que tem que ser esse amor? Então, João fala aqui em 3,18. Não tem que ser de palavras, dizendo eu amo você. Eu amo você. Tem a música aí, né? Eu amo você. Né? Tem muita música de amor, só de palavras. Mas as atitudes do ser humano, como é que estão? E você vê que a maioria, né, pessoal? Ouve essas músicas cantando que ama, que diz que ama, que e não sei o quê. Mas olha como a humanidade está. Que amor é esse? É o amor que eu falei lá, o amor egoísta. Então, o amor do ego. Tá? Tá aqui o vídeo aqui que eu falei. O que é o amor egoísta? Tá aqui. Entende? Porque esse amor aqui é um amor que você tem que ser com obras e verdade. Então, tem que ter verdade naquilo que você está fazendo, porque você vai sentindo. Entende, pessoal? O que mais? Vamos lá. 1 João 3, versículo 18. Meu filhinho, já falamos, né? Agora é Marcos 12, versículo 30 e 31. Vamos lá. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração,
e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as suas forças, as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, pessoal, muitos não entendem isso aqui, tá? O primeiro mandamento, a maioria dos evangélicos não entende. O que é amar a Deus? Aonde está Deus, pessoal, para a gente amar? Aonde está ele? Pode colocar aí, pessoal. Você vê que vocês nem percebem isso. Por isso que eu trago essa visão metafísica, espiritual da Bíblia. Porque carnalmente, né? Amarás o seu Deus, o que é que os pastores vão falar? É quando você vai para a igreja, aí você está amando a Deus. Não é isso, tá? É um engano religioso que está aí, tá, pessoal? E a pessoa deixando de cuidar dela, de amar ela, tá, pessoal? Porque quando você cuida de você, ama você, você está amando a Deus. Aí depois que você cumpre esse mandamento, que você ama, cuida de você, aí o que é que vai fazer? Você vai cumprir o segundo, que é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, porque você está amando a você, então, como você se ama, você vai ter que amar o próximo. Entende? É claro, tá na nossa cara, mas não vê, tá? E eu já expliquei esse versículo. Tem vários vídeos explicando esse versículo. O que mais? Eclesiastes 9, capítulo 9, versículo 9. Desfruta a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida. Então, olha aqui que o pensador de Eclesiastes traz. Ele diz, então, Deus se alegra com que você ame a sua mulher, tá, pessoal? Ame ela profundamente todos os dias da sua vida. Enquanto você tem nessa realidade, você está aqui, você tem que amar ela. Como que você tem que amar ela? O próprio Paulo escreve lá, o marido, amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja. Entende? É claro, tá, pessoal? Então, ele faz, desfrute a vida. Então, você desfrutar das coisas boas, amar a sua mulher todo dia da tua vida. Então, isso é que agrada a Deus. Deus quer que você faça isso. Deus não quer que você saia aí amando aí, se deitando com qualquer um. Não, isso não é o propósito, não é o plano da espiritualidade. Você sair aí se deitando com cada um aí, tá? Vocês homens aí, né? Porque a gente homem, né, pessoal? A testosterona é mais... Então a gente tem mais esse vínculo assim. Mas as mulheres também, tá? Tem agora, essas mulheres agora tem esse tipo de comportamento também, tá? São poucas, mas tem também. Não pode também. Você está fora da. Então você tem que entrar na frequência que é o teu marido, né? Você se sujeitar a ele, estar, né? Como é ao marido, a ter um laço profundo com o seu marido, amar o seu marido, como ele também, tá? Entende, pessoal? Então esse é o propósito de Deus, que você desfrute, aproveite as coisas boas com a sua mulher, tá? Faça as coisas boas com ela, aproveite as coisas boas até o momento que você desencarnar aqui, tá? Então você vê que a Bíblia, tá, pessoal? Ela é um conselho para nossa consciência, tá? O que mais? Amós, tem Amós na sua Bíblia, pessoal? Amós 3, versículo 3. Vamos ver aqui. Duas pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo. Então, é isso, tá? Para você ter um relacionamento com uma pessoa,
você tem que estar de acordo. Ela tem que concordar. Se não tiver de acordo, não vai andar junto, pessoal. Então, quando você entra em um acordo, né? Esse que é o casamento. É você entrar num acordo que você vai amar aquela pessoa, né? E a outra pessoa também de volta vai amar você. Então, vocês fizeram um acordo, um compromisso de andarem juntos. Se você não faz esse compromisso, sua consciência, então não vai andar junto. É o que ele está falando aqui em Amós. Duas pessoas andarão juntas se não tiver de acordo. Então, pode andar, pessoal? É uma pergunta. Será que pode andar duas pessoas andar juntas com laços emocionais, criar laços? Então, tem pessoas assim, tá, pessoal? Que às vezes está com a pessoa, mas não tem laço nenhum emocional, mas está pela pessoa porque às vezes a pessoa tem dinheiro, às vezes, né? Tem mulheres assim, pessoal, que tá com um cara que não tem laço profundo, ela não gosta, ela não ama, né? Também o cara tá com a mulher a ver por interesse de alguma coisa. Não pode, pessoal, tá fora. Olhe os seus relacionamentos, como é que estão, né? Esse vídeo aqui é para cair a ficha mesmo. Para ver aonde é que vocês estão, a frequência que vocês estão. Aqui é para abrir o seu cabeção mesmo. Para ver agora como é que eu tô. Meu Deus, o irmão Samuel falou lá. Como é que eu tô? Então, como é que a espiritualidade quer que você esteja? Então, tô trazendo tudo isso aqui pausadamente para você, tá? Então, é isso que ele fala, tá? Em Amós ali. Ele fala, duas pessoas poderão andarem juntas se não estiverem de acordo? Então, não vai. Se não entrar no acordo, tá? De amar, de cuidar um do outro, tá? Pela força do amor, pela força que você gosta dessa pessoa, não vai andar junto. Aí é por isso que o que acontece aí? Vai por um tempo, daqui a pouco aí, ó. A maioria agora, os evangélicos, nunca pensava isso, hein? Em separar, tá? Agora, a pesquisa mostrou aí que no meio religioso é o que estão mais separando. É o mais que casa, mas é o mais que separa também, tá? Tá certo, pessoal? Vamos lá, vamos parar. A gente vai para sétimo, qual é? Sétimo vídeo, né, pessoal? A gente vai, sétima parte do vídeo, nesse mesmo tema, porque ainda tem aqui muito versículo que a gente precisa eu passar ainda nesse tema, tá? É isso, a gente vai devagarzinho assim, tá, pessoal? Para vocês entenderem, tá? Não adianta eu sair correndo, né? Que não é assim, porque o que faz a ficha cair é você entender. Então eu tenho que fazer vocês entenderem esse trabalho da espiritualidade. Aí o trabalho começa na sua vida, tá? Eu tenho que fazer entender. Mas se não fazer você entender, você não valeu de nada. Eu gastei aqui minha saliva, gastei minha força aqui e não produziu nenhum efeito. Então, quando produz efeito, aí que começa o trabalho da espiritualidade na sua vida. Quando você cai a ficha. Então, eu preciso fazer cair a ficha para você ter uma ligação com Deus, tá? É isso que é o cair a ficha, tá? Tá, pessoal? Aí começou o trabalho da espiritualidade na sua vida. É o meu tema, tá? Que eu vou falar aí quando a gente acabar essa novela, nesse tema do laços emocionais, tá? Eu vou entrar nesse tema, o que é o trabalho da espiritualidade, tá? Eu tenho que explicar isso aqui, tá, pessoal? Porque as pessoas pensam que o trabalho espiritual, o trabalho da espiritualidade, né? Ela está
em um grupo religioso, em um templo físico, tá? A maioria pensa assim, tá? Mas não é isso, tá? Mas vamos deixar para o próximo vídeo, tá, pessoal? Próximo tema, tá? Eu vou explicar sobre isso. Então, agradecer a vocês, tá, pessoal? Já 60 minutos só de música, então tem que terminar. Agradecer a vocês. Obrigado aí, tá, pessoal? Vocês me deram uma audiência nesse tema aí, no outro tema também. Obrigado aí, tá, pessoal? É isso, é espiritualidade trabalhando aí na sua vida. Agradecer a vocês. Até a próxima. Se Deus, né? E essa espiritualidade permitir. Eu só estou aqui porque Ele está permitindo, tá? Tchau!